é o Ajuda Carlos Scapini. Ele é aqui. o, ele é o sócio e CEO da Mind, e a Mind decidiu relançar no Brasil, na verdade, porque até 2019 acho que a gente tinha Billboard, né? E decidiu lançar a revista tanto digital quanto impressa, certo, Carlos? E assim, para nós é gratificante saber que vocês estão trazendo novamente essa revista, né? E vão lançá-la em todas as plataformas e vão cobrir festivais, enfim, acho que vai ser vocês vão estar ocupando um espaço que tá vago, né? Hoje, quando a gente começa a olhar. Enfim, Carlos, a palavra é sua, fique à vontade, e aqui a gente é bem café, tá? Quem quiser interromper, quem quiser perguntar, fica à vontade, por favor. Não, era exatamente isso que eu ia falar. Eu fico muito mais confortável se a gente fizer disso um bate-papo mais do que qualquer coisa, né? Agradeço, Regina, pelo convite, agradeço a todo mundo da ANER por participar. Eu acho que eu estou com alguns problemas de conexão. Eu queria que vocês confirmassem se minha voz está saindo. Tá. Será que se você tirar a câmera, acho que não tem problema. Tira a câmera para a Se gente, vocês, se talvez vocês me melhor. autorizarem a fazer isso, vou fazer. Espera aí, Acho que sim, por favor. porque acabou que, infelizmente, eu estou no meio de uma viagem e estou aqui pelos problemas de... Se Ô, tiver tudo Carlos, ok, a gente pode. Oi. não, então, vamos indo. Se ficar ruim, eu vou catar a Sandra Botta para ela falar dos projetos dela na Globo. Fica tranquilo. Aqui a gente Olha, sempre foi centroavantes. A gente tem sempre dois Neymar, dois, enfim, fica tranquilo. Não, maravilhoso, maravilhoso. Tá tudo certo e também se de alguma maneira a gente não tiver boa conexão e precisar trocar o café para um outro dia, não tem nenhum problema. É um prazer mesmo enorme estar aqui com vocês. Eu acho que vale a pena, antes da gente falar da Billboard em si, a gente falar um pouquinho da circunstância que nos faz ter o conforto de trazer a Billboard para o Brasil. Porque eu acho que esse que é um pouco da nossa história, né? Da nossa história recente enquanto Mind, que é justamente a entidade principal que tá trazendo a Billboard de volta para o Brasil. A configuração da Mind, como ela existe hoje, né? A Fátima Pissarra como a sócia e a fundadora da Mind, junto comigo e junto com a Preta Gil, a gente vem de uma empresa de mídia digital que chama Vevo. A gente, apesar da minha história, né, eu pessoalmente passei pelo mercado anunciante, eu sou publicitário, então eu trabalho com a publicidade há muito tempo, há 30 anos mais ou menos. Passei sempre por cadeiras de marketing, acabei tendo uma experiência na mídia impressa, em jornais, há um tempo atrás. E aí, desde 2017, sou sócio da Fátima na Vevo, sou sócio da Fátima e da Preta Gil na Mais, e aí vou falar um pouco sobre os parceiros nossos, os nossos sócios aqui na Billboard. Mas o que nos deixou muito confortáveis foi que há 11 anos a Fátima, que tem uma carreira parecida com a minha no mercado de telecom, recebeu o convite para trazer a Vevo para o Brasil. A Vevo é uma operação digital, era mais conhecido como um representante comercial de mídia, para falar bem a verdade. E aí a Fátima, na primeira fase, eu participei da última fase da Vevo, a gente transformou a Vevo num ecossistema de trabalhar com a música na publicidade. Então, era muito mais do que vender mídia de uma maneira ou de outra, quem sabe quanto isso é importante, necessário e relevante para a nossa indústria, mas era desenvolver e dar suporte para as marcas trabalharem com música e trabalharem os seus projetos de publicidade ligado à música, e a gente utilizava a plataforma da Vevo para isso acontecer. Para quem não sabe, a Vevo é uma plataforma que está no YouTube, então ela está embedada dentro do YouTube. É uma parceria entre duas das principais gravadoras e ela é um local, um receptáculo de videoclipes. Então, o conteúdo que a Vevo trazia é um conteúdo super safe, seguro, mas é um conteúdo de videoclipes especificamente. Em 2018, o Google, que tinha
como principal concorrente, a própria Vevo, dentro do seu canal, dentro dos seus canais do YouTube, acabou comprando a operação comercial da Vevo no mundo. E aí, com isso, o nosso negócio, Vevo Brasil, acabou deixando de ocorrer. E aí a Mind nasceu. A Mind, para fazer de uma longa história curta, hoje nós somos a maior empresa de marketing de influência da América Latina. A gente é conhecido por agenciar alguma coisa como 400 talentos para publicidade de forma exclusiva, sendo que deles 30 e 35 talentos são empresariados por nós. E a gente continua a mesma coisa que a gente fazia na Vevo, desenhando projetos ligados à cidade de plataformas dos influenciadores, podem ser... e o que a gente entende era... a gente era um player especializado, focado em música na publicidade. E a gente entendeu que, ao longo do tempo, né, de 2018 até o ano passado, quando a gente assinou com a Billboard para trazer a Billboard de volta, a gente sentiu que esse realmente, como você falou, Regina, era um espaço que estava latente e não existia ninguém ocupando o território de um publisher de música especializado. A gente tem publisher de música no Brasil que trabalham muito bem, naturalmente, mas o nosso pensamento é exatamente construir não só uma revista, não só um portal, não só um produtor de eventos, não só um local para os empresários da música, para os artistas, para as artistas, para todo o ecossistema, para encontrarem-se um lugar onde os fãs vão procurar conteúdo sobre os artistas, mas para que as marcas também pudessem procurar esses fãs e se comunicar com eles da melhor maneira possível. Então, para nós, a gente no meio desse caminho, né, a gente teve experiências, independente da minha experiência pessoal, da experiência pessoal da Fátima, da experiência dos demais sócios. A gente tem hoje a nossa holding, a gestão do portal de conteúdo do BuzzFeed. A gente tem outras operações que têm a ver com construir conteúdo para as marcas, e a gente realmente sentiu que esse vertical de música tinha um potencial, e tem um potencial muito grande, que a gente pode pegar uma experiência para os artistas divulgarem os seus trabalhos, para as gravadoras divulgarem os seus artistas, para as marcas divulgarem essa sua associação. Então, para nós, é natural especialistas, né, na publicação de conteúdo, na publicação que o mercado vem sofrendo, todos os desafios que todo mundo teve que se organizar, e a gente traz no sentido que a gente proporciona para as marcas, constrói conteúdo para as marcas, que vão ser passados para os consumidores, para os leitores através de revista, para o público-alvo através de redes sociais, para o público-alvo através de um portal. Então, a gente está imaginando aqui, e desenhou esse retorno da Billboard, muito mais como uma plataforma de conteúdo que vai estar disponível em vários locais e de várias maneiras para consumir. E isso faz com que a gente tenha tranquilidade de saber que existe um espaço natural tanto para os fãs, que é onde talvez a gente tenha se especializado mais ao longo dos anos, porque quando a gente fala em desenvolver projetos para a marca, de uma maneira ou de outra, o que nós estamos fazendo é entendendo quais são os consumidores dessa marca, qual é o público-alvo dessa marca e dando visibilidade para as ações da marca. E é exatamente isso, adequado para um vertical de música, que a gente já vem caminhando com uma experiência muito grande ao longo desses últimos anos, que a gente quer trazer com a Billboard. Então, assim, para nós, como eu comentei, é muito natural. Enquanto a gente tem... a gente tem uma associação muito grande com a imprensa de uma maneira ou de outra. A gente tem um produto de rede social de casa que, inclusive, é inspirado nas publicações, que chama Banca Digital. Eu não sei o quanto vocês conhecem da Banca Digital. A Banca Digital é um grupo de 40 perfis, 40 publishers que estão disponíveis, que disponibilizam o seu trabalho, principalmente no Instagram, no Twitter, qualquer que seja o nome que o Twitter tem agora,
no Threads, e soltando conteúdo sobre entretenimento, sobre cultura, sobre meme, sobre humor. A gente juntou esses 40 perfis dentro desse nome Banca Digital, então já mostra um pouco da nossa vocação e do quanto a gente acredita na publicação de conteúdo, e hoje esse é um dos lugares. A Banca Digital, por exemplo, é um receptáculo de comunicação, é onde muitos dos consumidores complementam a tela da TV aberta ou da TV fechada para consumir novela, para consumir reality show e tudo mais. Inclusive, a gente, desde o ano passado, tem uma parceria de licenciamento com a Rede Globo, no qual a Rede Globo coloca, por exemplo, fez isso nesse ano, nas ativações das marcas patrocinadoras do Big Brother, a Rede Globo oferecia conteúdos de marca publicados dentro da Banca Digital, que é um complemento de audiência, é um complemento de experiência que a gente faz. Então, nesse sentido, para nós é natural que a gente volte a ter uma relevância, volte a construir uma relevância no mercado publicitário do universo da música através da produção de conteúdo. E aí, nesse sentido, a gente tem uma redação muito forte, muito especialista no universo de música, que já está produzindo conteúdo. A gente está na fase final de desenvolvimento do portal billboard.com.br. Esse mês já ele vai para o ar. A primeira edição impressa da revista vai sair pós-The Town. A gente já nasce parceiro do The Town com uma série de ativações. Então, a primeira edição, além de todos os valores que a Billboard tem naturalmente, mas a primeira edição ela é muito focada no The Town e nessa relação que a gente vai ter. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que talvez até para a gente começar o nosso papo e conversar um pouquinho sobre percepções, e eu gostaria muito de ouvir de vocês, esse é o ambiente que a gente enxergou, essa é a oportunidade que a gente enxergou para trazer uma plataforma como a Billboard de volta para o Brasil. Então, queria ouvir um pouco de vocês e transformar o café em bate-papo mesmo, que eu acho que é o grande aprendizado para todo mundo, né? Posso perguntar? Claro, fica à vontade, Sandra. Então, só não ficou muito claro, assim, a oportunidade, assim, uma oportunidade econômica. Eu queria saber duas coisas, assim, se vocês pretendem fazer jornalismo, e aí quando eu falo jornalismo com investigação, com matérias mesmo mais polêmicas, eventualmente, nesse sentido, né, ou um conteúdo mais no sentido publicitário do termo, né? Se vai ser jornalismo ou mais conteúdo, e não ficou tão clara para mim a oportunidade, quer dizer, a oportunidade porque tem também o The Town, a oportunidade da nostalgia, a oportunidade de preencher uma lacuna no mercado, assim, queria que você explicasse um pouquinho mais, por gentileza. Legal, maravilhoso, e obrigado pela pergunta, Sandra, porque talvez, muitas vezes, a maneira como a gente desenvolve o raciocínio não deixa claro para esse público que a gente está conversando. Bom, em primeiro lugar, é jornalismo. De uma maneira ou de outra, nós estamos falando sobre jornalismo. Billboard é o principal veículo de cobertura de música no mundo. Inclusive, uma coisa que faltou eu falar na minha primeira introdução para vocês, o grande motivo pelo qual Billboard é reconhecida no mundo é com seus charts, né, com os rankings, que a gente não decidiu ainda. Nós estamos na fase final de entender qual vai ser o nome em português, se nós vamos usar rankings, se vamos usar chart, como é que nós vamos colocar, mas é justamente na cobertura do universo musical e na maneira como você apoia e você apresenta as notícias em relação ao universo da música que você constrói a sua relevância. Então, sim, é jornalismo, ele é investigativo, se ele é polêmico ou não, o tempo dirá. A gente vai utilizar naturalmente todo o conteúdo internacional da Billboard. A Billboard hoje está organizada em uma estrutura um pouco diferente dos publishers ao longo do mundo. Ela está credenciando publishers para trabalhar por língua e não por geografia. Então, no passado, havia o publisher do Brasil e hoje em dia nós somos o publisher de Billboard de língua portuguesa, onde quer que se fale ou se leia a língua portuguesa no mundo, e assim com outras linguagens, espanhol, o japonês e assim por diante. Então, nós temos uma equipe nesse momento de 15 pessoas na redação,
lideradas por dois profissionais bastante experientes do universo da música e que vão saber, sim, utilizar a produção de conteúdo para captar a atenção do leitor em todos os lugares. Naturalmente que, como todos nós sabemos, a gente sabe produzir conteúdo jornalístico investigativo, a gente sabe produzir conteúdo branded, publicitário de uma maneira ou de outra, e é a maneira como a gente faz com que o universo fique de pé. Falando sobre a oportunidade, eu acho que a gente tem uma oportunidade de construção, e eu nem diria que é de retorno às origens, apesar de que eu concordo com você nesse papo que a gente está vivendo uma certa volta ao passado de uma maneira ou de outra. Mas o que a gente percebe quando a gente fez todas as nossas pesquisas sobre o nome Billboard no Brasil, o que nós percebemos é que pessoas, talvez da nossa faixa etária, partindo do princípio que todos nós temos mais ou menos a mesma idade por aqui, têm uma memória emocional com Billboard, a gente assinou Billboard, a gente comprou Billboard, a gente queria saber quem era o número 1 da Billboard, mas ao mesmo tempo a geração mais nova, ela entende isso e já tem um recall de Billboard muito focado nos charts. Hoje eu estava vindo de São Paulo para o Rio no voo da Gol e tem uma matéria falando do Matuê e a chamada da matéria fala sobre o Matuê quer ser o ranking, o topo do ranking da Billboard no Brasil, porque hoje ele tem mais streams do que a Anitta, determinada música dele. Então, o que nós estamos falando, na verdade, é uma oportunidade de construir um conteúdo relevante que as pessoas querem aproveitar. E aí, eu entendo quando você fala, quando eu produzia videoclipes, eu tinha um pedaço da produção de conteúdo junto, ou quando eu colocava publicidade em cima de videoclipes, eu tinha um pedaço desse conteúdo junto. Mas o que a gente acredita é que nós vamos construir uma audiência e buscar essa audiência que hoje não tem um local único para produzir seu próprio conteúdo. Então, não tenho certeza que eu tenha respondido, Sandra, mas acho que vale como o começo de um diálogo nesse sentido. Não, respondeu. E aí eu confesso que Obrigada. Eu confesso que a segunda pergunta eu acabei me perdendo aqui, eu esqueci no meio do nosso papo, da minha resposta à sua primeira pergunta. Não, essa questão você respondeu sim, era da oportunidade e de ser o conteúdo, né, no sentido mais publicitário, ou se vocês iriam fazer realmente essa cobertura, né, no sentido mais jornalístico mesmo, do setor. E por que você sentiu falta do impresso? Por que vocês optaram pelo impresso? Para nós, o impresso ele tem uma oportunidade muito grande de associação do conteúdo com o fã. Eu diria que mais do que leitores, nós vamos ter leitores que gostam de conteúdo de música e que querem consumir o conteúdo de música de uma maneira impressa. E que é natural, isso vai ter. Mas a gente, tendo a nossa experiência, né, são 12 anos no universo da música, trabalhando com os maiores talentos do Brasil e do mundo, o que a gente percebe é que a associação entre o produtor de conteúdo musical, né, o cantor, a cantora, a banda, e os seus fãs, ela transcende o racionalismo. E a gente entende que, e vai ser muito interessante da gente perceber, quando a gente entender como é que funciona o consumo de conteúdo dos fãs do Gustavo Lima, ou dos fãs da Anitta, ou dos fãs da Beyoncé, como a gente vai encontrando. Então, assim, para nós, não existe fazer a Billboard sem fazer a revista impressa. Para nós, é um conjunto da obra. Obviamente que a revista impressa sozinha, para que ela tenha, e aí nós estamos falando aqui, né, só com gente profissional da área, para ela ter a sustentabilidade econômica, ela precisaria ter patamares que talvez não sejam mais tão fáceis de ser atingidos no curto prazo. Mas quando a gente fala do conjunto de billboard.com.br, de todas as premiações que a Billboard promove, da revista impressa, sim, e da distribuição de conteúdo, da maneira como a pessoa quiser ver, porque no final do dia a gente se acostumou, enquanto companhia, a distribuir conteúdo da maneira como o público-alvo quiser ver. A gente pode chamar o leitor de público-alvo, a gente pode chamar o fã de público-alvo. Então eu diria para vocês são muito mais especialistas do que a gente, mas eu arrisco dizer que a gente vai ter uma distribuição de conteúdo impresso igual ou maior em vendas de assinatura e em vendas individuais de edições de acordo com a temática da capa ou com a matéria principal que a gente vai ter, do que a distribuição em banco em si.
pelo menos quando a gente fala do nosso planejamento de distribuição, é um pouco nessa linha que a gente está enxergando. E aí, está aqui o Joaquim, nosso parceiro, que vai fazer distribuição para a gente também. Então, fico feliz aí em estar vendo Eu ia você aqui entrar na agora reunião. para falar. E você fica à vontade, porque eu estou aprendendo muito com você e com todo mundo que a gente está colocando. Então, qualquer Não, bobagem legal. que eu falar, você me conserta que dá tempo para a gente ajustar, meu querido. Não, Scapini, imagina, estamos juntos. Aproveitando para falar que o Marcão está aqui também, ouvindo aí a nossa conversa, e também aí parte importante desse processo do lançamento da Billboard no Brasil, e a Edcase vai cuidar do processo de distribuição e tal, e é um prazer fazer parte desse projeto. Eu ia fazer uma pergunta, você meio que já pincelou, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais, Scapini, pelo seguinte. Acho que nas passagens anteriores da Billboard no Brasil, o momento do mercado de revista impressa era outro, e seria um projeto, na ocasião, autossustentável pela receita de bancas de publicidade e de assinaturas. Como você já mencionou aí por cima, é um modelo que dificilmente se sustenta hoje nesses canais de receita unicamente, de banca, assinatura e publicidade. É necessário que, em volta da Billboard, do produto impresso Billboard, tenha um ecossistema, um cross-mídia, de vários outros canais de receita e de negócios que envolvem a volta da marca para o Brasil. E aí eu queria que você detalhasse um pouco mais isso, assim, quais são, o que envolve o retorno da marca Billboard no Brasil nesse âmbito de 360 graus. O produto impresso, obviamente, produção de conteúdo e o que mais vai compor o negócio Billboard no Brasil agora na mão de vocês. Não, legal. Poxa, bom, obrigado pela pergunta. E obrigado mais do que pela pergunta, pela relação de parceria e de aprendizado que tem tido nas nossas trocas, e a cada mês a gente vai ter, com o aprendizado que a gente vai saber aonde a revista vai estar sendo consumida da melhor maneira. Exatamente. Eu acho natural que a gente vá encontrar várias fontes de receita que não sejam somente o anúncio tradicional, ou a venda em banca, ou a assinatura, ou onde a gente imagine. Para nós, vou ser muito assim, a gente hoje, vou dar um exemplo para vocês. A Mind produz há 6 anos um prêmio, o único prêmio de mulheres na música no Brasil, que chama WME, Women's Music Event Awards, e que ele foi justamente a outra instituição que produz um prêmio de mulheres na música, é a própria Billboard, com o prêmio Women in Music. A gente vai ter agora, no dia 24 de outubro, o primeiro prêmio Marília Mendonça de música sertaneja, que é uma produção da Mind em conjunto com a família da Marília. A gente tem agora, nesta semana, nós estamos liderando, falando aí em saudosismo, Sandra, nós estamos liderando o retorno à última turnê do Restart no Brasil, e os primeiros números de venda de ingressos são maravilhosos, com 60 mil pessoas. Agora acho que foi de vez. Não, Scapini, você está aí? Ingresso no... Ô, Scapini! Ai, meu Deus. Eu sumi? Você sumiu. Você sumiu nos 60 mil. Bolsa. Ai, meu Deus do céu. Sua última frase foi 60 agora. mil. Ah, agora tá, ok. Parece que Então, melhorou. tudo bem. Obrigado que eu volto. Agora eu tirei o Wi-Fi e estou direto no 4G. Então, a gente vai na emoção nessa fase final aqui do nosso papo. Eu estava dizendo que, na verdade, a gente teve 60 mil pessoas na fila para comprar ingresso do Restart em São Paulo, na sexta-feira. Ontem, loucura, no Rio de né? Janeiro, tínhamos 42 mil pessoas na fila do Rio para comprar ingressos aqui para os shows do Rio. E o que eu quis dizer com isso é que, na verdade, quando a gente olha para a indústria, a gente já vinha produzindo. A única coisa que a gente não tinha do que a Billboard tem era a edição impressa e um portal focado em música especificamente. Nós já falávamos sobre notícias de música na banca digital, a gente já
falava nos perfis dos nossos talentos que são músicos ou de outros perfis sobre música. Então, assim, para nós, Joaquim, ele é natural que a gente queira construir a sustentabilidade no conjunto da obra, né? Em todas as oportunidades que existem. É naturalmente que a gente já tem um prêmio de mulheres na música, então na hora que a gente vai transformar o nosso WME ou vai pensar como é que o WME vai conviver com o Women in Music da Billboard, a gente vai encontrar uma solução. Mas o que a gente percebe é que é uma marca forte, é uma marca que transcende a idade, então ela está presente em todos os lugares e que ela tem oportunidades muito grandes de construir essa relevância se a gente for olhar para um viés de multiplataforma e não somente para um viés de distribuição impressa ou a distribuição de conteúdo num portal. Eu imagino que não seja muito diferente, pelo que eu leio, pelo que eu conheço dos demais associados da ANER, do que os outros parceiros fazem. Você, na verdade, produz conteúdo e entrega esse conteúdo de forma de experiência em alguns momentos, de forma investigativa em outros momentos, de uma distribuição onde, no momento onde a gente está offline, lendo a revista impressa ou lendo a revista no Kindle, no final do dia, eu acho que vocês devem ter esse tipo de discussão. A revista do Kindle, o quanto ela é uma revista, o quanto ela é um conteúdo digital. Eu até acho que, para mim, é uma discussão que vocês devem entender. Mas a nossa preocupação aqui é sempre olhar para a última ponta, a ponta do leitor, do fã, da pessoa que vai consumir o conteúdo. A pessoa que consome o The Town é diferente da pessoa que consome o Restart ou estão só num momento diferente de música? A pessoa que gosta, dei um exemplo do Matuê, ou do Kai Black, ou do MC Caveirinha, que é o número 2 do ranking da Billboard hoje, quem ela é e quais são os momentos. Então, o que a gente está querendo aproveitar, e isso é muito interessante, de verdade a força que a marca tem para começar a construir um novo local de consumo de conteúdo. Esse eu acho que é a oportunidade maior. Obviamente que ele é um negócio para ser sustentável economicamente, mas a gente não acredita nisso como causa, a sustentabilidade, sim como consequência. Consequência de um conteúdo de qualidade, consequência da gente dar visibilidade não só para os talentos que já são maduros, já são estrelas no mercado, mas também para os talentos que estão acontecendo. A consequência da gente apresentar para o Brasil inteiro a regionalidade que nós temos, porque hoje em dia, infelizmente, a gente vive num país gigantesco, mas profundamente bairrista. O mercado publicitário ele é praticamente só São Paulo e Rio, então acaba que a gente fica um pouco preso aqui. E o que a gente acredita enquanto companhia, né? Quando a gente fala da Mind, a gente fala de uma empresa que é focada na diversidade, que é focada no empoderamento, que é focada na igualdade. E quando a gente transforma isso para o universo da música e para a Billboard, é um pouco dessa experiência que a gente quer entregar. Inclusive, quando a gente apresentou o nosso pitch de Billboard para a holding, eles entenderam que essa nossa abrangência, podemos chamar aqui de multicanal, de multiplataforma, de multi-experiência, como a gente quiser chamar, é o que vai fazer com que a marca e o conteúdo da marca cheguem a muito mais pessoas hoje em dia do que somente quando você tem uma publicação mensal impressa a cada 30 dias. As notícias hoje não vão esperar os 30 dias para acontecer. Então, talvez o nosso portal, o nosso canal do Instagram, ou o nosso canal do Threads, ou o nosso canal do Twitter, possa trazer e ter um impacto também na vida das pessoas tão grande. Então, a gente tem essa oportunidade de construir uma intensidade de conteúdo, mas ele é naturalmente multicanal, multiplataforma, multi-experiência, o nome mesmo que a gente quiser dar. E a maneira como a gente imagina que vai ser uma abordagem de sucesso para a Billboard. Mas eu queria ouvir vocês e saber se a gente está pensando no caminho certo ou estão muito equivocados. Joaquim, você quer falar? Eu quero. Na verdade, só complementando, que eu não respondi nada para ver se alguém queria perguntar alguma coisa, mas só para amarrar o que o Scapini comentou,
Uma das preocupações que a gente vem tendo na estratégia de distribuição do produto impresso para bancas é exatamente dar essa capilaridade nacional que ele está comentando. Eu acho que o fato de ter todo um ecossistema de conteúdo vinculado ao projeto faz com que a gente vá gerar uma demanda por esse produto. Então, vai ter o portal Billboard, vai ter a produção de conteúdo que vai ser distribuído no mercado de música, tem a Mind por trás com uma estrutura bastante forte. Então, o fato da gente ter todo esse ecossistema de informação no ar faz com que a gente tenha uma segurança maior de definir uma distribuição efetivamente nacional em bancas da revista Billboard na versão impressa. Que é uma coisa bastante interessante para o mercado que a gente tem hoje, né? Na Edcase, a gente tem outras editoras e outras revistas que trabalham também com perfis de conteúdo, de comportamento e tudo mais, e a gente usa exatamente essa experiência do processo de distribuição e da estrutura de distribuição que está por trás para poder fazer chegar a revista em locais bastante abrangentes. Então, acho que isso é uma forma interessante de conduzir o projeto, porque em outros caminhos, ou talvez em outras mãos que não fossem do time da Mind, do Scapini, talvez a gente não tivesse a segurança de trabalhar uma capilaridade e uma abrangência de distribuição tão grande quanto a gente vai ter. Provavelmente a gente ia ficar ali em São Paulo e Rio, alguma outra praça mais que fosse relevante e tudo mais, mas não, a gente está exatamente optando por fazer um alcance grande, porque imagina que toda a operação que está por trás desse processo do lançamento da Billboard vai trazer uma demanda nacional pela revista. Então, a gente tem aí a possibilidade de ter o grande case do ano de lançamento de revista impressa acontecendo com a Billboard. Já tem uma data específica, Joaquim ou Carlos? 20 de setembro, né, Scapini? Que dia? Final de setembro. É isso aí. É isso, né? Uhum. A gente tem a periodicidade mensal, um compromisso mínimo de 10 edições por ano, e a primeira edição ela vai acabar saindo, como a gente vai utilizar o conteúdo quente do The Town também, então ela vai acabar saindo na segunda quinzena de setembro. Certo. E me fala uma coisa, quantas páginas, o preço de capa, como é que está isso? A gente está naquela fase final de tomar todas essas decisões. Inclusive entendendo se vamos já, como é que a gente vai entrar com o processo de assinatura e tudo. Tudo indica que a revista começa com 64 páginas, no formato 21 por 28. O preço de capa a gente ainda está finalizando agora, temos mais um período para poder fazer pesquisa e análise, então a gente está utilizando todo o tempo necessário para isso. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Carlos, como que vocês estão pensando a área de venda de assinaturas, né? Como que vocês vão atacar isso? Vai ser só o impresso? Vocês vão ter venda de conteúdo fechado no site também? E que canais que vocês estão pretendendo usar? Não, perfeito. Obrigado, Luciana. A Billboard tem, fora do Brasil, um conteúdo Billboard Pro, que ele é muito bem reconhecido como um conteúdo para o trade da música e é algo que a gente vem sendo muito demandado, por exemplo, pelo mercado dos labels e das gravadoras. A gente tomou a decisão nesse primeiro momento de não começar com o Billboard Pro, a gente está pronto tecnicamente para isso, mas a gente quer entender o real tamanho desse mercado, que a gente sabe, né, pelo menos do meu ponto de vista, eu sei o quanto o brasileiro tem uma dificuldade em fazer uma assinatura recorrente. Todos nós temos essa dificuldade quando a gente fala em conteúdo. Então, assim, como a gente vai vender assinaturas por quantidade de edições, né? Você tem condição de contratar 6 edições, de contratar 10 edições, de contratar 18 edições. Aí você vai tendo as vantagens comerciais naturais, que ela vai acontecer pelo próprio site e pelos canais digitais. Esse é um local que a gente se sente muito mais confortável para acontecer.
A gente não deve começar num primeiro momento com a revista digital estilo Kindle que a gente lê. Não é uma necessidade que a gente entende de curto prazo, aí é mais por uma questão de desenvolvimento, sendo sincero, Luciana. A gente acredita muito nisso, mas como a premissa de negócio junto com a Billboard Internacional é que a gente desenvolve todas as plataformas por aqui, eu não recebo essas plataformas prontas, a gente vai tomar decisão de acordo com a necessidade. Mas, por exemplo, unindo aí o nosso negócio de redes sociais, o nosso negócio de presença e de suporte para as marcas, a gente tem muitas marcas interessadas em distribuir a Billboard por elas mesmas a partir de um benefício para os seus clientes ou assinantes. Então, assim, a distribuição padrão, banca de jornal, assinatura impressa, que é o padrão mais básico, sendo muito sincero, ela vai acabar aparecendo com algumas surpresas interessantes advindas ou presenteadas por marcas que vão estar distribuindo aí nesse começo. Eu arrisco dizer que a gente em breve vai ter um conteúdo digital fechado, principalmente para estudos, não talvez com uma recorrência, mas para, olha, vamos produzir aqui um paper sobre determinado segmento, vamos distribuir aqui um paper sobre determinada oportunidade. E aí nós vamos testar e entender qual é a melhor relação possível. Se é melhor fazer isso aberto de tempos em tempos, se é melhor fazer isso fechado para assinantes. Eu de coração, acredito que não seja um mercado significativo, falando, apesar que música é muito amplo, pessoas que querem consumir um conteúdo customizado e desenvolvido sobre música, não me parece que seja um negócio saudável economicamente. Ele pode ser feito sob demanda, ele vai ser feito sob demanda, porque a gente tem um time muito bom de jornalismo no Brasil, além de colaboradores que a gente já está construindo em diversas regiões, mas eu não tenho certeza que vai ser o foco, quer dizer, não será o foco no primeiro momento, e não sei do tamanho da oportunidade, Luciano. Tá joia, obrigada. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Senão eu vou fazer umas perguntas aqui. Ô, Scarpini, me fala uma coisa. A ideia é que vocês patrocinem shows, por exemplo, que tragam atrações que estejam na lista da Billboard e comecem a trazer para o Brasil, patrocinar show? Como é que vocês estão pensando isso? Eu não vejo a gente como patrocinador, Regina. Eu até entendo a Billboard como produtora de conteúdo e, por conteúdo, pode ter algum tipo de show, sim. Mas talvez, num primeiro momento, muito mais a gente trazer os produtos internacionais, como, por exemplo, a Billboard tem uma premiação para empresários da indústria da música, que é algo que não existe aqui no Brasil, além de todas as associações com Grammy e assim por diante. O que a gente tem, sim, conversado com todos os produtores de eventos e de shows é que a Billboard vai ser um facilitador para eles venderem patrocínio. Porque hoje em dia, quando você tem uma... Vou dar um exemplo de dentro de casa, né? O Marcos Boas é um dos nossos sócios na Billboard e um dos produtores da Tardezinha. E a gente está desenvolvendo um produto Billboard para dar suporte aos patrocinadores da Tardezinha, para que eles tenham um impacto que vá além da experiência do show em si. E é o que a gente desenvolveu em conjunto com o The Town também. Todas as marcas, a gente como Mind já atende todas as marcas patrocinadoras de festivais, o The Town e o Rock in Rio principalmente, que são, do ponto de vista de receitas maiores que a gente vê aqui no Brasil. E o que a gente sente que hoje em dia existe uma necessidade muito interessante, e isso sim é um mercado, das marcas patrocinadoras irem além do evento. E aí a Billboard consegue ir além do evento e dar toda essa visibilidade para as pessoas que não estão presentes na arena. Então, é menos sobre a gente patrocinar, eu diria que isso não vai acontecer, mas fatalmente sobre a gente dar suporte para todos os publishers, os produtores de conteúdo e produtores de evento, e eventualmente algum tipo de produção em conjunto, porque sim, a gente tem um asset, quando a gente fala de conteúdo, a gente tem um asset muito grande, muito valorizado pelos artistas. Então, quando a gente conversa com artistas, é natural que
poxa, a capa da Billboard é uma briga, né? A gente tem recebido já muitas demandas e é muito provocativo de todos os lados, das gravadoras, dos empresários, dos próprios artistas, querendo ser capa da Billboard. Então, a gente tem um asset que ele é muito valioso e que ele é muito importante e que pode existir algum tipo de trabalho em conjunto nesse sentido. Então, assim, eu diria que nós estamos caminhando para produzir conteúdo musical, sim, proprietário e de uma maneira muito grande que só a Billboard, uma marca como a Billboard, consegue entregar. Mas essa é a fase 2, tá? A gente vai primeiro botar a operação de pé. Mas eu estava pensando aqui que, de repente, vocês podem fazer uma coisa no estilo Rock in Rio, né? Na verdade, a Billboard poderia Poxa, ser desse estilo. Seria olha, interessante. Nossa, eu ia adorar. E isso podia ser São Paulo, né? Porque sempre fazem no Rio. Por que não faz a Billboard São Paulo, né? Sabe, Mas de show? agora, o que a gente gostaria muito de fazer, sendo muito sincero, era que a gente saísse de tudo do Rio-São Paulo, Regina, porque aí a gente vai sim trabalhar na Nossa, geografia e na diversidade. nossa, ia ser legal que É, vocês conseguissem ir para o Amazonas. Já pensou que maravilha? exato. Uma Billboard Amazonas seria É, maravilhoso. a gente Sustentabilidade, tem, água. eu não posso contar hoje para vocês, mas a gente tem um projeto muito interessante de marca ligado a shows musicais que vai acontecer no final do mês de outubro. E os lugares, o único lugar que não vai ter é em São Paulo, certeza, é só em locais não esperados. Então, assim, eu acho que essas são as oportunidades que, quando a gente junta um ecossistema com uma série de propriedades interessantes, a gente consegue fazer. Então, assim, eu vejo no ano que vem a gente tendo algum conteúdo proprietário de música ligado a shows focado na Billboard. Não vai ser o Rock in Rio, né, Regina? Adoraria, Não, mas não não, vai ser sim, o Rock in mas Rio. o Scapin, sabe o que eu fico pensando? A gente fala um negócio no jornalismo, e que, inclusive, que a gente tem um deserto de notícias no Brasil, que tem vários locais em que a gente não tem notícia nem produtor de notícia, né, Joaquim? E que é o tal do deserto de notícias. E acho que existe também um deserto de música no Brasil, que são, às vezes, produções locais, mas que não são divulgadas e que não podem ser ampliadas, né? Enfim, eu acho que se você começar a buscar o deserto da música, você vai achar muitos espaços para fazer os eventos da Billboard, Não, possivelmente. eu concordo totalmente com você, você não tem dúvida disso. Eu diria que quando a gente fala do universo de produção de shows, esse é um local que está totalmente penetrado, porque o que a gente tem é eu sei disso como empresário de talentos da música e que a gente leva nossos talentos para o Brasil inteiro para fazer show, capitais e cidades do interior e festivais que às vezes a gente que está aqui no Rio São Paulo até não conhece. Mas você tem razão, existe muito espaço. Esse exemplo que eu dei para vocês do Restart, ele é um deles, né? A gente conversou com muitas pessoas, né? Com parceiros para falar sobre esse projeto e pessoas que falavam que não existia um tamanho e uma oportunidade como a gente tem visto agora. Vão ser alguma coisa como 20 a 30 shows no Brasil. Então, assim, tem muita oportunidade. Eu acho que o que a gente tem no nosso planejamento de uma forma principal é pegar a força dessa marca e utilizar todos os assets que ela vai entregar de experiência, como a gente falou, a experiência do conteúdo jornalístico, a experiência dos eventos. Quem sabe, não é nada impossível a gente ter programação em televisão fechada, por exemplo. Não é algo que seja impossível, é algo que que canais nos procuram porque entendem como isso tem valor quando a gente conversa e quando conversa com a audiência. Então, assim, tem muita oportunidade, tem muita experiência. O que a gente tem feito nesses últimos anos de uma forma muito feliz, contando com parceiros com muito bons, é tentar utilizar essas oportunidades para construir esse melhor ecossistema possível. Eu acho que a MTV deixou um espaço aí que é bem interessante para vocês ocuparem. Não sei, para pensar, né? Porque eu acho que hoje a música mudou muito, eu acho que você tem vários canais de música bem diferenciados, né? A sertaneja mudou, inclusive o estilo dela, eu acho que com a própria Marília Mendonça, e até o prêmio que vocês estão criando aí, eu acho que é bem interessante, porque é uma valorização também da mulher e de outras coisas que eu acho bem interessante.
Acho bem Você interessante. você não tenha dúvida. A gente fala sobre a mulher no sertanejo desde 2016. A gente realmente acredita num mundo mais diverso, num mundo mais igual e num mundo onde a gente não seja separado por nada. E isso a gente tem que construir espaços iguais para todo mundo e oportunidades, né, que é mais importante. Então, concordo muito contigo. O que a gente tem que fazer é que tudo isso se torne relevante e importante, porque sendo relevante e importante, a sustentabilidade acontece de uma forma natural e como consequência disso. É verdade, tem razão, tá certo. Scapini, eu entendi que vocês negociaram o licenciamento da Billboard em língua portuguesa. Vocês têm um planejamento de expansão desse projeto para os outros países de língua portuguesa? Estão começando pelo Brasil já com algum plano de expansão? Como que é esse projeto de vocês? Você sabe que é muito curioso que um dos primeiros anunciantes que a gente tem no portal é um anunciante de Portugal. É muito Mesmo? curioso. São coisas são curiosas. Naturalmente, quando a gente fala em impacto econômico e publicitário, o Brasil vai concentrar grande parte do impacto econômico da publicidade em países de língua portuguesa. Mas o que a gente aprendeu é que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Então, assim, obviamente que a gente não imagina pegando você me ajudando a mandar a revista para Lisboa nesse momento, mas não quer dizer que a gente já não esteja disponível para enviar para outros países ou para outras cidades de fora do Brasil nesse sentido. Eu acho que aqui é mais a gente provar o modelo. Uma vez que a gente provar o modelo, porque essa replicação de artistas serem importantes para suas comunidades, ele acontece do mesmo jeito. A gente costumeiramente tem que falar para todo mundo que não é brasileiro que a gente não fala espanhol, né? E as pessoas um gringo entra numa reunião com você e fala, não, olha, desculpa, eu falo um pouquinho de espanhol. Eu falo, não tem problema, porque eu não falo espanhol, né? A gente fala português. Então, assim, do mesmo jeito, quem são os artistas portugueses, quem são os artistas de Moçambique que são relevantes e que a gente pode sim, e nós vamos dar visibilidade para eles, isso não tem a menor dúvida. Agora, isso vai se transformar numa expansão de mercado, eu não consigo dizer agora. Eu acho que a gente tem um caminho muito grande em expandir dentro do Brasil, com todos esses itens de portfólio que a gente falou, antes a gente pensar no internacional. Mas o internacional já está dado, ele existe. A questão só é entender uma oportunidade. Então, se esse meu cliente português, que já é meu anunciante do portal, entender que a gente tem oportunidade, a gente faz isso em conjunto com ele, com o maior prazer, na verdade. Legal. Quando quiser mandar para Lisboa, pode falar que eu também sei mandar para lá. Eu não tenho dúvida. Manda a gente também. Ele manda a gente também para Lisboa, além de produto. Você manda a gente. Você não tem a dúvida que vai sobrar para você se tiver essa oportunidade. Nós estamos juntos nessa. Nos anos áureos do impresso, a gente tinha escritório em Portugal, editor em Portugal, imprimia em Portugal e distribuía lá. Então a gente sabe o caminho. A gente é muito próximo, né, da família Medina, do Rodolfo, e conversando com ele um pouco sobre as diferenças do Rock in Rio Lisboa e do Rock in Rio, de uma maneira ou de outra. E a gente percebe que tem uma ausência de escala, uma escala contrária, quando a gente sai do Brasil para Portugal, que infelizmente não nos ajuda. Felizmente, o câmbio nos ajuda. Então, pode ser que o câmbio compense esse menor mercado, essa ausência de escala. Então, é algo para a gente ponderar se existe a oportunidade. É verdade. Não é difícil de viabilizar, não, viu, Scapini? É relativamente fácil, assim, de viabilizar, por exemplo, uma distribuição do produto impresso nas bancas de Portugal. Não é um bicho de 7 cabeças. Mais adiante, a gente pode retomar esse aí. A gente faz uma viagem para lá, conversa com a Sagres e eles nos ajudam a viabilizar o negócio, entendeu? Mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Mais alguma pergunta? Tá bom. Então, Scapini, você continua com a sua viagem, bons negócios, que tudo dê certo, e a gente vai estar torcendo pelo lançamento da revista. Temos certeza que a NER vai ser convidada para o lançamento, né, Joaquim?
E, Claro. enfim, e a gente vai torcer muito e a gente está sempre aqui para ajudá-lo no que for necessário. Não tenha a menor dúvida. A sede da Billboard vai ter junto da sede da Mind, mas a gente escolheu o rooftop que nós temos lá no Itaim, que era nosso antigo local de eventos, para ser a sede da Billboard. E a gente, sim, tem planejado os eventos de lançamento por edição, porque a gente sabe que quando a gente tem uma pessoa que é capa da Billboard, ela quer comemorar ser capa da Billboard. Então, você vai ter muito evento para ir com a gente, você não tenha dúvida não, tá? Serão Nossa, todos que convidados, legal. vai ser um prazer. a gente vai estar lá com o maior prazer, dando força e torcendo, porque acho que são novidades maravilhosas para o Brasil. A gente precisa desse fortalecimento dos lançamentos e da qualidade que vocês estão trazendo. Não, eu agradeço a isso. oportunidade de vocês investirem tempo aqui em ouvir um pouquinho do que a gente pensou. E quero deixar a mim, o time da Mind, o time da Billboard à disposição para qualquer oportunidade que qualquer um que estiver aqui vendo agora ou vendo no gravado enxergar, porque o que a gente aprendeu ao longo desses anos é que o sucesso se faz de parcerias e o sucesso se faz de quando a gente tem uma ideia, a gente divide e faz essa ideia multiplicar. É um pouquinho do que a gente acredita e você pode divulgar meus dados para todos os sócios e todo mundo da ANER, que vai ser um prazer conversar com quem quiser falar com a gente. Vai ser um prazer. Ô, Scapi, deixa eu só te dizer, a gente vai ter o encontro dia 30 dos associados lá no Instituto, nos estúdios Maurício de Souza. Dia 30 eu vou te mandar o convite, inclusive. E depois eu vou pedir para você o teu Rutoff para a gente fazer o encontro dos editores aí na Mind. Pode ser também? Vai ser um prazer, já está combinado. Está combinado já, vai ser um prazer. Essa Regina não perde uma oportunidade. Não perde, é impressionante. Nossa. Assim que é bom, te agradeço. Conte comigo, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos e até a próxima, gente. Obrigado, Scapini. Valeu, gente. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente.